que é que move alguém a seguir dia após dia numa rotina exaustiva de estudos, plantões, renúncias? Como é que lidar com as incertezas, a pressão por resultados, a autocrítica constante? E afinal, o que é que significa conquistar uma vaga numa residência, né? É um ponto de chegada ou é o início de outra jornada? A gente está no episódio novo do FPS Podcast e hoje eu estou bem acompanhado. Acho que minha terapia hoje está em dia porque tem muitos psicólogos aqui. Eu sou Douglas Carias, eu estou aqui representando o time da FPS, então bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre essa jornada, né, da graduação à residência, essa trajetória, desafios e conquistas. E hoje tenho a honra de estar aqui com Rayane Cruz, que já está quase finalizando, né, Rayane? Pertinho. Nos últimos meses para ter o meu CRP. Então, em breve você vai ser a próxima entrevistada. Olha aí, coisa boa. Além da Rayane, que está aqui comigo para entrevistar os dois psicólogos aqui que foram contemplados, né, com essa conquista, com muito esforço, né, muito talento envolvido, o Daniel Belian Saraiva e o Gustavo Heitor de Assis Ferreira. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem, vocês escolhem quem se apresenta primeiro. Meu nome é Daniel, fui, na verdade, né, estudante aqui da FPS, posso dizer com muito orgulho. Foi uma universidade, uma faculdade que me ajudou bastante nessa trajetória. E hoje sou residente de psicologia hospitalar, residência uniprofissional lá no IMIP, a nossa casinha, com muito orgulho. Eu sou Gustavo, também fui estudante aqui da FPS e atualmente estou como residente em cuidados paliativos lá no IMIP também, na verdadeira casinha, a casinha de cuidados paliativos lá. Mas muito bom estar aqui com vocês hoje e obrigado pelo convite. Pô, que massa, sejam bem-vindos aí ao FPS Podcast. A FPS já é a casa de vocês também, né? Então, estamos em casa. Bom, acho que como a gente quer falar de jornada, a primeira pergunta é entender como é que vocês escolheram a psicologia, como é que a psicologia surgiu na vida de vocês e como foi escolher a FPS para ser essa parceira, né, nessa jornada profissional e da vida de vocês. Daniel. Rapaz, a minha jornada vai demorar um pouquinho se eu for contar ela toda aqui. Tá bom. Inicialmente eu fui fazer a graduação de Direito, né? Eu estudei Direito, me graduei, passei 3 anos advogando e depois percebi que não era aquilo que eu gostava de verdade. E aí eu parei para me perguntar o que é que eu gosto. E sempre foi uma coisa que meus amigos me diziam muito, que era eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de ouvir o que elas têm a dizer e eu gosto de poder ajudar elas a partir dessa escuta. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a psicologia, me identifiquei, entrei em contato com a FPS, vi que a grade era uma grade que me agradava, vi que tinha um corpo docente muito bom. Eu fiz, não, eu acho que a FPS é a escolha para mim. E hoje eu posso dizer com certeza que eu tomei a escolha correta. Massa. Eu juro que eu não estou imitando Daniel, mas a nossa trajetória foi parecida nesse sentido. Também passei por 4 faculdades, 3 faculdades antes de chegar na FPS, a minha 4ª. Primeiro eu entrei em Direito na UPE, acabou surgindo a oportunidade de eu estudar hotelaria em Portugal. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, esse período que eu passei lá, longe dos amigos, longe da família, eu acho que eu posso dizer que foi a primeira vez que eu me senti triste consistentemente. E aí eu quebrei um tabu meu com psicologia. Eu tinha preconceito com psicologia também, fazia parte desse time. Quebrei esse tabu e na terapia eu disse, eu acho que eu ia gostar de fazer isso. Então, decidi voltar para o Brasil, fui fazer psicologia na Fafiri, e foi muito bom lá também, né? Entrei em contato com professores que eu admiro até hoje, mas eu sentia falta dessa autonomia que o estudante da FPS tem. Lá, obviamente, você também tem essa oportunidade, mas é porque o sistema daqui é muito voltado para te deixar livre, te deixar solto para pesquisar, e eu sentia que eu precisava desarnar, precisava desenvolver essa habilidade, e posso dizer que isso foi muito importante para essa aprovação agora, né? Que massa. Aí, Rai, pensando em carreira, né? Você tá quase lá, tem alguma coisa que você quer saber sobre isso, sobre carreira? Eu fico pensando que uma curiosidade muito frequente na minha cabeça é entender como é a visão para a área da saúde. Como é que vocês enxergam a atuação desses profissionais e como é que isso ressoou ou mudou dentro dessa graduação aqui na FPS? A gente teve essa mudança bem brusca, né? Sair de Direito e mudar das ciências humanas para a ciência da saúde. E ainda há quem diga que psicologia é uma ciência humana também, né? Não deixa de ser. Mas eu acho que o olhar para o outro que eu tinha quando era advogado foi exatamente o que me fez buscar a ciência da saúde.
trabalhava com pessoas que eram muito desfavorecidas, né? Que elas vinham de uma classe social majoritariamente de classes de D e E, e eu via que aquelas pessoas eram frequentemente invisibilizadas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu busquei justamente trazer aquela visão que eu tinha quando eu advogava para a minha prática, que foi também um dos motivos pelos quais eu decidi fazer a residência. Então, eu acho que é esse olhar para as pessoas que muitas vezes não são vistas. É poder fazer alguma coisa por elas quando a maior parte do sistema não contribui. E a FPS, com essa parceria incrível com o IMIP, com o estágio, as residências de maneira geral, elas proporcionam isso para a gente como estudantes, desde a época da pesquisa até onde a gente está hoje, né? Até a residência. Que massa. E eu acho que quebrar esse paradigma de psicologia como uma área da saúde é importante para a sociedade como um todo, porque eu não sei, às vezes quando ela se aproxima de outras áreas, pode chegar como um ponto facultativo, sabe? Mas não, é integral, faz parte de você, você precisa cuidar dessa área também. E aí é isso que a graduação aqui, tendo contato com outras áreas da saúde, me fez ver a importância daquilo que eu estava fazendo também e a relevância dessa ciência para as pessoas como um todo, né? Que massa. Bom, residência, os dois estão aí nesse programa. E tem um papel importante, né? Acho que antes de chegar no papel da residência, e porque vocês estão diretamente ligados ao atendimento do sistema público, né? Então, isso que vocês estão falando, que a Raine perguntou, está traduzido ainda nas dinâmicas de vocês. Como é que é chegar nesse contexto de se preparar para isso? Como é ser... Poxa, eu não sou da área de saúde, e fico perguntando, né? Poxa, o que é estar na residência? Como é que se prepara para isso? Como é que foi para vocês? Eu nem estava muito pensando em residência logo quando eu cheguei. Eu sempre eu estava dentro do estereótipo de que psicologia é clínica, né? Então, o hospital, para mim, era, sei lá, a minha 20ª opção, se eu fosse pensar. Mas aí, acho que aqui tem muito disso, desse diálogo da saúde, da equipe multi, de integrar esse ambiente hospitalar. É muito voltado para isso. A gente tem uma experiência no 5º período, que é de visitar um hospital e de agir, observar. Então, eu acho que isso foi crescendo em mim, essa vontade, essa curiosidade de estar lá. E eu acho que o hospital é um ambiente onde muitas vezes o sofrimento está na sua forma assim mais crua. E a gente, o psicólogo, uma das nossas funções é escutar esse sofrimento humano, compreender ele, porque é uma dimensão natural e que todo mundo vai passar, não importa o quanto a gente tente ignorar, vai ser algo integral da gente. Então eu pensei, poxa, se eu quero me desenvolver como psicólogo, a princípio, para a clínica, eu acho que o hospital é um ótimo ambiente para isso. E aí a residência foi surgindo como essa oportunidade, Daniel contribuiu muito nesse processo, assim, ele foi um dos que me apresentou, que falou da residência, como que era o processo seletivo. Inclusive, acho que ele vai ser bom aí para introduzir, assim como ele me falou também, na época. Eu segui mais ou menos no mesmo caminho que Gustavo. Quando eu entrei na faculdade, devido às minhas experiências frustradas nos outros cursos, eu decidi que eu ia entrar na faculdade com a mente mais aberta possível. Eu fiz para mim mesmo. Eu vou me permitir conhecer todas as áreas da psicologia. E foi no 5º período, como o Gustavo citou, que a gente teve essa prática no IMIP. A gente foi guiado por ótimos professores, principalmente por Eliane, que é a coordenadora de psicologia do serviço de IMIP. E a gente pôde ter essa primeira experiência. E foi nesse momento, quando a gente terminou a prática, que eu disse para mim mesmo, eu quero fazer a residência, eu quero trabalhar no ambiente hospitalar. Então, quando a gente chegou na época de escolher o estágio curricular obrigatório, a minha primeira opção, sem sombra de dúvidas, foi o IMIP. E só corroborando o que o Gustavo já falou, eu acho que para qualquer área que você vá trabalhar na psicologia, seja na clínica, seja no RH, seja em empresas, o que quer que seja, o hospital é um excelente ponto de partida, porque você vai conhecer as mais diversas matérias, as mais diversas formas de sofrimento, as mais diversas relações humanas. Então, é um pai que está preocupado com a filha, é uma mãe que está preocupada com a sua própria gestação, com aquele filho que vai nascer, é um paciente que está lá há vários dias internado. Então, eles trazem uma gama de demandas que, para quem está de fora, é muitas vezes difícil de conceber. Então, aquilo nos prepara para qualquer caminho que a gente deseje seguir depois do hospital e, assim, no meu caso particular, para continuar no hospital. Que massa. E as pessoas, assim, o IMIP é uma pequena cidade, né? Tanto em quantidade de profissionais, quantidade de pacientes. Então, eu lhe garanto, você
pisando no hospital, você vai conhecer pelo menos um de cada tipo de pessoa. E ainda vai ser surpreendido diariamente. Sim. Então, é realmente um ótimo lugar para ganhar experiência e se desenvolver como profissional. Então, vocês estão dizendo que encontraram sentido para o que vocês queriam fazer nessa experiência. Vou pegar a logoterapia aqui. Pode pegar, fique à vontade. Aí, beleza, encontrei o sentido. Quero fazer, quero realmente ajudar, quero contribuir dessa forma. Como é que se prepara para ir? Tem um curso específico? Tem temas específicos a se estudar? O programa em si, para se chegar e ser aprovado, como é que funciona? Bem, a princípio, eu acho que... primeira coisa, que eu quero fazer residência. Vá atrás do edital da residência mais recente, né, do ano anterior. Então, você vai ver lá, eles descrevem quais que são os assuntos que vão cair, quais que são os processos da avaliação, né, o que é que eles levam em consideração, análise curricular, etc. E aí, a partir disso, você vai ter que fazer um diagnóstico próprio. Onde é que eu tô? O que é que eu já sei? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? E aí, a partir disso, você vai construindo sua estratégia para se acomodar a você. Não adianta muito... eu acredito que a gente vai ter algum ponto aqui para dar dicas, etc. Beleza, mas é algo muito personalizado com o lugar onde você está naquele momento, né? A gente, coincidentemente ou não, a gente também fez um cursinho juntos, um cursinho preparatório para a residência, que ajudou bastante, mas eu acho que se você quer fazer a residência, o cursinho por si só não é suficiente. Entendi. Você tem que ter aquela dedicação de chegar em casa, de tirar pelo menos um tempo para estudar, de se preparar, de preparar o seu currículo, porque a residência também leva em consideração atividades extracurriculares, né, como PIC, PIBIC, monitoria. E assim, é esse diagnóstico que o Gustavo falou. Quando você decide que vai fazer a residência, você tem que entender o que é que eu tenho aqui, qual é o conhecimento que eu tenho e qual é o currículo que eu tenho. Num resumo muito cru, é basicamente isso que você tem que fazer para se posicionar e, a partir dali, estabelecer uma estratégia. Entendi. Foi massa esse ponto, porque conecta com o que a FPS traz, né? Trazendo para esse lado de que a FPS traz essa liberdade, né, para evoluir, para buscar várias frentes onde você vai incrementando na sua formação, no seu currículo, pesquisa, atividades de extensão e tudo mais. E aí, quando vê isso, já soma, né, para o processo final de residência. Uma coisa que eu acho bem interessante é como a faculdade também ela vem inovando. Por exemplo, a gente pegou a matriz antiga e não tivemos a oportunidade de ter os módulos interprofissionais, mas agora está se desenvolvendo cada vez mais e eu fico pensando o quanto isso é benéfico para as pessoas que vão entrar numa residência futura, porque desde a graduação está trabalhando essa comunicação com diversos profissionais de diversas áreas e não sei o que vocês pensam sobre isso, se quiserem trazer alguma contribuição sobre essa iniciativa da faculdade, porque eu acho bem interessante. Dentro da residência, eu imagino que seja ainda mais do que no estágio, tanto que eu sou estagiário do IMIP, o tanto que eu tenho que articular com os outros profissionais é muito enriquecedor para mim. Eu imagino que na posição de estagiário é ainda maior isso. Eu acho que isso é importante, tanto pré-residência, enquanto você está se preparando, quanto pós. Pós é indiscutível, né? Você vai estar chegando lá num ambiente que você vai ter que lidar com diferentes profissionais, diferentes especialidades, diferentes saberes, e ter isso trabalhado de antes, com certeza, ajuda. E para a parte também da preparação, porque tá voltado para esse trabalho multi, você já vai se preparar para a interação dentro do ambiente hospitalar, por mais que não seja exclusivo dele. E aí, por exemplo, em psicologia, um dos assuntos é psicologia hospitalar. E é algo, assim, a gente interagindo com pessoas do cursinho que não fizeram estágio em hospitalar, que não tiveram esse background antes, eufemismo não, pleonasmo, tá? Que não tiveram esse background aí, a gente estava estudando algo que a gente já tinha visto, que a gente já conhecia. Então, a gente estava revisando. E tinha gente que estava vendo aquilo pela primeira vez. Então, acredito que tenha sido vantajoso, né? E eu acho interessante essa iniciativa da FPS de incluir a interdisciplinaridade na grade curricular, porque eu tive a oportunidade, né? Eu participei de um projeto de extensão aqui na FPS pela primeira vez e tive a oportunidade de coordenar como estudante também um projeto de extensão aqui. E a gente sabe que, querendo ou não, a maior parte do ambiente hospitalar, do corpo profissional, é de médicos. Talvez não a maior parte, né, gente? Mas é aquela parte que tem mais importância, digamos assim.
Tanto que quando a gente vai estudar a história da psicologia hospitalar, a gente passa por um período que se chama modelo biomédico, que é onde o saber médico prevalece sobre todos os outros. Então, se eu como psicólogo falo uma coisa e o médico fala outra, a palavra do médico é superior à minha. Mas aí no projeto de extensão a gente tem a possibilidade de ter contato com outros estudantes que vão se formar e contribuir para a mudança desse paradigma, que isso também vai ser estabelecido dentro da residência, né? Hoje em dia, posso dizer, desde o estágio até hoje na residência, a gente teve a oportunidade de colaborar com diversos profissionais, seja enfermeiro, seja médico, seja nutricionista, seja fisioterapeuta, e buscar juntos aquilo que é melhor para o paciente. Porque não interessa qual é a palavra que tem mais força, não interessa, no final das contas. O que interessa é poder contribuir para a saúde do paciente. Vocês têm visto essas outras áreas com esses mesmos objetivos, assim, no dia a dia? Como é que vocês sentem isso lá no MIP? Eu sinto a psicologia sendo bastante requisitada, assim, e não daquela forma estereotípica de antes, que antes tinha esse paradigma de o psicólogo vai ser chamado quando a pessoa tá chorando, se desesperando, quebrando tudo dentro da hospital. Não necessariamente. Eu vejo que os ouvidos dos profissionais, mesmo de outras especialidades, estão abertos a questões psicológicas. Cada vez mais o nosso papel está sendo reconhecido, valorizado por aquilo que é, e cada vez menos a gente precisa estar se explicando, tipo, essa não é minha função e tal. Particularmente, não passei por isso no meu estágio, nem na minha residência até o momento. Os setores onde eu circulei, os lugares onde andei, não passei por isso. Então, eu acho sim que as outras especialidades estão com esse mesmo objetivo de trabalho em equipe, desse cuidado integral do paciente. Eu sinto que há uma melhora, mas eu também sinto que ainda há muito que melhorar. Existem alguns pontos específicos que a gente vê, voltando para aquele modelo biomédico que eu falei antes, né, que a gente vê que, não sendo medicina, existe um certo, não diria um certo descaso, mas uma visão como se fosse algo... Estou medindo as palavras aqui, mas algo inferior. Já tive várias experiências, principalmente agora na residência, de pessoas de outras especialidades virem até mim, desde estagiários de medicina, de pessoas no internato, a residentes, a médicos, de virem buscar a minha opinião sobre paciente tal. Ele está desse jeito, está daquele jeito, o que é que a gente pode fazer? E a gente juntos trabalhar para que, como eu disse antes, possamos fazer o melhor para aquele paciente. Mas também já estive atendendo pacientes e tive que ser interrompido por outros profissionais que acham que naquele momento é o momento ideal para coletar um sangue ou para fazer um curativo. Assim, em determinados momentos, de fato é. Mas tem outros momentos que a gente sabe que pode esperar 5 minutinhos, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente está crescendo muito, está sendo mais respeitado, está sendo mais buscado como profissional do mesmo escalão. Mas ainda tem muito que melhorar. Desculpe, não, pode ir. Isso me lembrou de uma questão dessa transição de estagiário para residente. No estágio, quando acontecia uma interrupção como essa e tudo mais, eu acho que a gente, pelo menos eu, não tinha tanta confiança ainda no meu julgamento, na minha leitura da situação, para saber, essa aqui é uma hora que é de boa coletar um sangue, ou isso aqui pode esperar, sabe? Fui desenvolvendo isso ao longo do estágio, mas agora na residência, a gente é dado muito mais autonomia, né? E essa autonomia meio que nos obriga a confiar nesse nosso julgamento, e isso está sendo muito bom. Acho que essa está sendo a maior diferença que eu estou sentindo, de assim, eu leio a situação e eu digo, agora realmente não vai dar. Será que não pode ser feito depois? E ver também a questão da autonomia do paciente, é soberana, né? Dentro da psicologia. Os pacientes, eles são muito... No hospital, muitas vezes, eles têm que se submeter a muita coisa. E lá na psicologia, eles têm esse lugar em que eles podem dizer não. Eles podem ter essa liberdade dentro do hospital. Então, às vezes, aquele paciente prefere que o sangue dele seja tirado, que ele vá fazer aquele procedimento, do que tá tendo aquela conversa ali. Então, realmente é complexo, é multifatorial, mas o nosso olhar é constantemente treinado para a gente identificar como é cada situação, né? O ritmo de vocês é alto, assim, no dia a dia, na residência? Ele, como estagiário, já é. Tu conta, eu conto. Rapaz,
Tem dias, obviamente, que são mais puxados, digamos assim, e tem dias que são mais calmos. Mas, de maneira geral, é uma rotina bem intensa. Eu tinha costume de dormir muito tarde. Hoje em dia, quando dá 8h30, 9 horas, eu já estou deitado na cama devido à rotina exaustiva, né? As pessoas dizem que no R2 melhora. Eu estou esperando chegar lá para saber disso. Não vou criar expectativa, não. Veja, realmente é uma diferença grande. A carga horária é alta. A gente tem novas responsabilidades, a gente é demandado. Mas aí, mais uma vez, a minha experiência. Eu tô gostando tanto que eu não tô sentindo essa fadiga. Eu realmente achei que eu ia ficar destruído, moído e tudo mais. Eu me sinto cansado no final do dia. Tem dias de atendimento assim que você se sente e diz, calma, deixa minha alma recuperar, voltar pro meu corpo. Mas, constantemente, o meu trabalho me deixa motivado e animado para continuar. Nossa. E última dúvida nesse bloco aqui. Como é que vocês veem o papel do que vocês fazem hoje, né, estando nesse programa, para a realidade brasileira, local, enfim, do Sistema Único de Saúde, e como é que vocês têm ampliado o olhar de vocês para isso, assim? E se vocês enxergam que outros profissionais também estão desenvolvendo essa amplitude, como é que tá isso para vocês? Eu acho que o residente tem esse papel de trazer inovação, né? Porque a gente está fora do sistema a princípio e a gente vai entrando naquele mundo com uma visão ainda não calejada, né? E isso daí é bom. Assim, sabe, eu sempre uso, até nos meus atendimentos mesmo, essa metáfora do mosaico. Quando você está próximo de uma coisa, você não consegue ver aquela figura que está sendo formada. Quando você se distancia, fica tudo muito claro e as coisas começam a fazer sentido. Uhum. E aí eu acho que a gente tem esse fôlego, essa visão diferente para trazer inovação, para questionar, trazer essa criticidade e para até como força mesmo para fazer parte desse sistema, né? A grande parte dos colaboradores, né, são residentes, então isso ajuda também. Eu acho que o mundo está sendo obrigado a mudar essa forma de enxergar, né? A mudar essa forma de ver a psicologia. Quantas notícias a gente não vê hoje em dia sobre saúde mental, sobre burnout, depressão? A depressão era o mal do século desde o começo de 2002, se não me engano, que foi quando foi decretada pela OMS. E hoje em dia, cada vez mais, principalmente depois da pandemia, a gente está vendo que as pessoas estão precisando ter esse olhar mais carinhoso, digamos assim, para essas questões mentais. Inclusive os próprios profissionais. Sim. Né? Muitas vezes eles pensam só no paciente, mas esquecem de si. É comum a gente ver pessoas estafadas, é comum a gente ver pessoas reclamando ou se exaltando. E isso está tudo intricado com a saúde mental. Então, eu vejo muito esse crescimento da visão de que a psicologia é importante. Acho que conversa muito com aquilo que a gente falou antes, né? Sobre a visão dos outros profissionais sobre a psicologia. Sim. Eles estão respeitando cada vez mais, estão buscando cada vez mais, tanto para si quanto para os outros. Então, eu acho que uma coisa curiosa, quando eu estava no estágio ainda no passado, eu tinha uma relação muito boa com todos os profissionais, sem exceção do centro que eu trabalhava. E todos eles frequentemente diziam, olha, Daniel, eu preciso aqui de uma consulta agora. E, claro, a gente não pode consultar aquelas pessoas que a gente convive no cotidiano, mas nada me impede de sentar com aquela pessoa, ouvir o que ela tem a dizer e tentar ajudar naquele sentido. Então, a gente vê as pessoas que estão cansadas, que estão numa semana ruim, que elas estão buscando o que é melhor para elas, seja através de uma escuta, seja através de um remédio, no nosso caso, a escuta. Sim. A FPS está aí como vou usar a palavra celeiro, né, de talentos, porque, caramba, pouco tempo de formado, vocês se formaram faz pouco tempo, né? Ano passado, dezembro do ano passado. Olha o nível de maturidade dessa conversa. E aí eu tô vendo você quase se formando e tô vendo que a FPS tem um papel importante, né? Totalmente. Eu, como estudante da FPS, eu vejo o quanto eu cresci quando eu olho para trás. E não só eu. Quando eu olho para os outros estudantes que eu tenho a oportunidade de acompanhar, eu posso ver e dizer com propriedade o quanto o método e toda a estrutura da faculdade incentiva a gente realmente a desenvolver muitas competências essenciais para esse mercado profissional. E eu fico curiosa para saber o que é que vocês conseguem elencar, né, 3 coisas, ou mais, se vocês quiserem trazer, que vocês acham que a FPS ajudou, que vocês levam da FPS para essa prática profissional agora dentro da residência.
Posso começar? Eu acho que o ponto principal, na minha formação especificamente, que a FPS foi fundamental, foi justamente o que você falou, o método. Eu já tive experiências em outras faculdades e eu nunca me adequei ao modelo tradicional. Eu sempre fui aquela pessoa que ia para a aula e não gostava daquele professor, não prestava atenção e acabava que não me aprofundava tanto no assunto. Então, quando a gente chega aqui na FPS, que a gente se depara com o método ABP, né, com a aprendizagem baseada em problemas, que a gente é, entre aspas, obrigado a estudar todos os assuntos, ao mesmo tempo a gente desenvolve aquilo que o Gustavo falou, a gente desenvolve autonomia, a gente desenvolve responsabilidade. E aquilo obriga a gente a ter contato. Aquilo faz com que a gente veja que é importante eu saber aquilo, que aquilo vai contribuir com a minha formação. Então, desde que eu entrei aqui na faculdade, muita gente me pergunta, e aí, como é esse método? Aí eu digo que, para mim, é o único método que funciona. Porque a minha forma de enxergar, a minha forma de estudar é muito melhor quando eu consigo construir aquilo junto com as outras pessoas do que ficar sentado numa cadeira sem poder falar nada, ouvindo uma pessoa fazer um monólogo por 2 horas. Né? Essa é a minha visão, né? Eu sei que tem outras pessoas que têm outras. Eu tenho justamente a visão contrária da sua. Eu vim pra cá porque eu era super adaptado ao modelo tradicional. Eu tava numa zona de conforto muito grande com aulas, assim, ficava desenhando, o professor falando, assim, e ia pegando de forma flutuante o assunto, mas isso me deixou mole. Eu não ia lá e ia atrás das coisas, eu não sabia estudar, não sabia. Eu aprendi aqui, sabe, a estudar. E isso daí foi relevante para o processo de estudar para residência, vai ser relevante quando eu tiver num mestrado, num doutorado. É relevante hoje em dia para a minha prática clínica, a gente não para de estudar. Eu aprender a ir atrás das minhas referências, eu aprender como eu funciono nesse contexto de estudo, né? Ter também confiança que aquilo que eu estou pegando é válido e vai ser bem utilizado. Autonomia para me colocar nos locais, esse trabalho de equipe multi. Aqui a gente aprende, a gente está em tutoria, a gente aprende a se comunicar de forma efetiva, de forma polida, de forma educada, né? Assertiva. Eu acho que essas são habilidades que são fundamentais para qualquer contexto de trabalho que você vai se inserir. E pronto, é uma das coisas que eu trago da FPS. Eu acho que o segundo ponto ele gira também em torno do primeiro, que é na questão da autonomia. Desde que eu entrei no primeiro período aqui na faculdade, eu pensei, eu vou fazer o máximo que eu puder para construir minha carreira. A primeira oportunidade que eu tive para fazer alguma atividade extracurricular, eu fiz. Entrei na monitoria logo no segundo período. A partir daí, no semestre seguinte também, quer dizer, segundo ou terceiro, não lembro quando é que pode. Mas enfim, foi na primeira oportunidade. E aí fiz 3 monitorias seguidas. Fui atrás de publicar artigos, que era uma coisa que quando eu estava nos outros cursos, eu olhava assim e dizia, meu Deus do céu, para quê? Isso é um saco, não vou fazer. E hoje em dia eu estou indo atrás, vou atrás de colegas que sei que têm o mesmo entusiasmo e a gente vai poder construir conhecimento juntos para que aquilo também possa contribuir para a sociedade. Porque não é simplesmente, eu quero construir meu currículo. Não, eu quero que o que eu estou pesquisando possa ser revertido para a sociedade. Né? Eu acho que a ciência nasceu com esse propósito, né? De construir algo que é bom para os outros. E hoje a gente está aqui fazendo isso, eu espero. Tem muito disso também. Eu fiquei pensando aqui agora num conceito da ciência comportamental, que é a minha área, né? Que é modelagem, que é basicamente o aprendizado a partir da observação. E a gente tem uma modelagem muito boa aqui, porque a gente senta junto com os nossos professores na mesma mesa, a gente está sempre muito próximo, eles são muito acessíveis, e isso torna esse processo de vou publicar um artigo como sendo uma coisa inatingível, distante. Não, a gente vê eles fazendo isso o tempo todo, eles estão sempre muito disponíveis para nos ajudar, a gente aprende direto da fonte. É inspirador, assim, e foi algo que me motivou muito. Acho que essa é a segunda coisa, tá próximo dos professores, dos profissionais. Nossa. Tem uma terceira? Rapaz, eu acho que tem várias, mas o foco... Se pensar, tem, com certeza. Inclusive, eu fiquei pensando como... Uma coisa que eu já falei, mas assim, eu acho importante reforçar e trazer mais provas disso, como é sempre observável o FPS achando formas de continuar incentivando. A gente tem várias possibilidades desde o início e elas vão aumentando ao longo dos anos. Eu vejo a possibilidade de ter um mentor, de ter um projeto de extensão novo. Então, assim, são várias
portas que a FPS entrega como possibilidade para os estudantes. Inclusive, eu achei incrível a criação do PAEG, que é quem iniciou, né, o planejamento desse podcast aqui, né, o programa de acompanhamento ao egresso, porque realmente você não vai só se formar, você vai ser acompanhado. A FPS quer ver o resultado da sua formação e de como está esse processo no mercado de trabalho. Então, é de uma responsabilidade muito grande da faculdade e também de mostrar que você foi nosso aluno e você vai continuar com a gente de uma forma ou de outra. Então, eu acho isso muito, muito bom. E, inclusive, como o PAEG está conseguindo, desde agora, já falar com os estudantes. A gente está fazendo vários projetos em conjunto. A Secult, que é a Semana da Educação e Cultura do Congresso Estudantil, é uma parceria dos estudantes com o PAEG. Então, a gente já vai conhecendo o trabalho deles, já vai formulando laços, e isso é muito legal. Que a FPS possa continuar assim, crescendo sempre. E um grande exemplo é vocês aqui, né? Trazendo a experiência de vocês, enfim. Estou muito feliz, né? A gente está se encaminhando para o final, mas estou muito feliz de ter aprendido e escutado a história de vocês. Deixa um recado final aí para quem está nessa jornada e deseja ser residente, enfim. Vocês são muito inspiradores, tá? Então acho que ter um recado de vocês vai ser bem legal. Você é o criativo dos dois, João. Tá. Primeiramente, você quer ser residente? Calma. Vá lá. Veja, faça essa análise. Onde é que você está? Onde é que você quer chegar? Se informe. Cursinho, etc. Veja o que funcione para você. Se você está no FPS, você provavelmente já sabe o que funciona para você, porque você aprendeu a estudar. Então, respira e, o mais importante de tudo, cuide de você também. Seja compassivo. Respeite seu processo. Não vá deixar de curtir com seus amigos, porque tem que passar na residência. Não fique se culpando quando você não estiver estudando, e nem pense que enquanto você está estudando, outras pessoas estão trabalhando, sabe? Porque, às vezes, esse esforço exagerado vai ser o que vai te prejudicar. Então, calma, se analisa, se conheça e, com certeza, você vai chegar num lugar legal. Eu acho que o meu recado vai mais pro olhar para si. Agora na residência eu tô lotado, né? Tô no rodízio do Hospital Geral de Pediatria. Então muitos dos nossos atendimentos são com os acompanhantes. A maioria são as mães, né? Então é muito comum a gente ver o olhar das mães para aquilo que elas querem, que é a saúde do filho, e elas acabam esquecendo de olhar para si. Então é uma frase que eu costumo falar bastante quando eu estou atendendo os acompanhantes, que é: eu sei que você quer o bem daquela pessoa, eu sei que você quer o bem do seu filho, da sua filha, do seu irmão, de quem quer que seja, mas você também precisa querer o seu. Então, só reiterando o que o Gustavo falou, não adianta se matar de estudar, não adianta passar noites a fio tentando absorver aquele conteúdo. Tem muitos dias que você não vai absorver aquele conteúdo. E você tem que saber os seus limites. Você tem que saber até onde aquilo está sendo proveitoso e até onde aquilo está sendo danoso. Porque se você passa uma noite toda sem dormir, você, no outro dia, não vai conseguir aproveitar. E aquilo que você poderia estar fazendo em outro dia, você está deixando de fazer e acaba virando uma bola de neve. Então, se entenda, se respeite, entenda as suas limitações e entenda as suas qualidades. Porque a gente tem muitas qualidades que a gente esquece quando a gente está estudando, a gente foca só naquele objetivo. Residência, muito distância, não sei o quê. Eu e Gustavo, a gente teve várias discussões sobre isso ano passado, que ele esquecia as qualidades dele. É normal, né? Esquecer as qualidades, às vezes. Que qualidades? Quais, né? E hoje a gente tá aqui. Então é isso. Tenham calma, tenham paciência, se respeitem. E é isso. E venham ser nossos convidados, nossos colegas residentes. Isso, simbora. Vocês ouviram aí, aula aqui, então todo mundo está motivado aí a essa jornada, acho que tem muita inspiração. Então, esse programa está no YouTube, no Spotify, acompanha aí as redes da FPS, a gente vai divulgar por lá. E obrigado vocês pela presença, pela conversa. Venham mais vezes, Rayane me chama também que eu venho, tá? Eu que agradeço o convite. Valeu, e tô esperando o próximo. Ótimo, Bora simbora. Eu também, hein? Vamos. Vamos nessa. Gente, até mais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau.